A tensão tem um jeito peculiar de crescer em silêncio, se acumulando de forma quase imperceptível até que um único fim de semana faz tudo vir à tona. Foi exatamente o que aconteceu com a McLaren em Baku. O relacionamento aparentemente pacífico entre Oscar Piastri e Lando Norris, antes visto como um exemplo de respeito e parceria na Fórmula 1, já não parece tão sólido. Durante boa parte do ano, os dois jovens conseguiram perseguir o mesmo objetivo sem se chocar, lidando com a pressão de uma luta pelo título com uma frieza impressionante. Mas no Azerbaijão, essa calma foi quebrada. As evidências que surgiram daquele fim de semana revelaram algo maior do que simples resultados ruins. Mostraram a primeira rachadura em uma parceria que a McLaren precisa desesperadamente manter intacta para chegar ao fim do ano como campeã. Piastri, o piloto elogiado por sua precisão cirúrgica, enfrentou o pior fim de semana de sua temporada. Uma largada falsa, uma batida na classificação e outra na corrida. Sua confiança estava visivelmente abalada. Esse tipo de colapso não custa apenas pontos, mas também gera dúvidas sobre sua capacidade de suportar a pressão sufocante de uma disputa de título. No outro lado da garagem, Lando Norris viu uma oportunidade única de assumir o protagonismo, mas seu sétimo lugar soou mais como uma chance perdida do que como uma afirmação de força. Quando um piloto tropeça, espera-se que o outro brilhe. Em Baku, os dois falharam, e no espaço vazio que ficou, a tensão começou a crescer. O que torna tudo ainda mais perigoso é a sombra de Max Verstappen. Enquanto a McLaren tropeçou, Verstappen fez o que sabe fazer melhor. Venceu. E venceu com autoridade, mostrando que está pronto para reabrir a luta pelo título. Ele não precisa criar conflitos dentro da McLaren. Os próprios erros da equipe já fazem isso por ele. Cada ponto que ele recupera aumenta a pressão sobre Norris e Piastri, que agora precisam não apenas superar o rival, mas também manter o controle da rivalidade interna. Essa é a verdadeira história de Baku. Não apenas os acidentes, as falhas de estratégia ou os erros, mas o fato de que esse fim de semana revelou fissuras profundas na narrativa de união da McLaren. As falhas não foram incidentes isolados, foram sintomas do peso que está se acumulando dentro da equipe. A disputa pelo título já não é apenas sobre velocidade, é sobre psicologia, política e até onde os dois pilotos conseguem evitar que essa rivalidade destrua a campanha deles. Baku expôs mais do que simples erros de pista. Quando Piastri bateu no classificatório, não foi apenas uma batida, foi uma mudança de percepção. Até então ele era o piloto confiável, o homem que construía sua liderança no campeonato com consistência e sangue frio. Mas em Baku, essa aura foi destruída. Pela primeira vez, ele foi visto sob pressão real. A falsa largada o colocou na defensiva desde o início, e a batida na primeira volta confirmou os temores de muitos críticos. Até os mais frios podem desmoronar quando a expectativa se torna sufocante. O impacto foi sentido em toda a garagem. Para Norris, era o momento de reagir, virar o jogo e mostrar que ele era a aposta certa. Mas em vez disso, ficou preso em estratégias questionáveis, perdeu tempo com um pit stop lento e terminou em sétimo, desperdiçando a chance de reduzir a diferença. O resultado passou a imagem de um piloto dividido, sem conseguir assumir o protagonismo nem aceitar ser coadjuvante. Sua frustração ficou clara em sua postura, no tom de voz e até no silêncio pelo rádio. Baku foi uma derrota pessoal, não pelo resultado em si, mas pela sensação de oportunidade perdida. E nesse ambiente frágil, Verstappen entrou em cena para piorar a situação. A vitória do holandês foi impecável, sem drama, quase clínica, o tipo de triunfo que machuca mais psicologicamente do que qualquer outra coisa, porque mostra aos rivais que o campeão está de volta ao jogo. O déficit ainda é grande, mas a trajetória mudou. E em um campeonato, o que importa é o momento, e Verstappen agora o tem. Essa pressão extra faz com que a McLaren tenha que enfrentar uma decisão incômoda de manter o tratamento igualitário entre os pilotos ou escolher um para liderar a disputa. Tudo indica que, se isso acontecer, Piastri será o escolhido. Sua consistência e liderança na tabela o tornam uma opção lógica. Mas isso seria um golpe duro para Norris, o homem que carregou a McLaren nas temporadas difíceis e dificilmente seria aceito sem conflito. As decisões estratégicas em Baku só reforçaram esse dilema. Colocar Norris nos pneus médios enquanto rivais iam de duros o deixou vulnerável no início da prova. O erro no pit stop completou o desastre, dando aos rivais munição para dizer que a McLaren perdeu a frieza sob pressão. A equipe que parecia infalível começou a errar nos detalhes.
E quando isso acontece, o clima muda. As reuniões ficam mais pesadas, os olhares entre os pilotos mais carregados e cada gesto é interpretado como sinal de guerra. Em Baku, a expressão dos mecânicos e engenheiros já não era de confiança, era de tensão. A paciência começa a se esgotar e o paddock todo percebeu isso. Helmut Marko foi direto. Chamou a McLaren de quebrável, uma palavra que resumiu tudo o que se viu no Azerbaijão. A McLaren pode ter o carro mais rápido, mas está aprendendo da maneira mais dura que velocidade é apenas metade da batalha. O verdadeiro teste começa quando a pressão aumenta e cada decisão se torna crítica. Para Piastri, o medo é que esse fim de semana marque o início de uma espiral negativa que destrua a sua reputação de frieza. Para Norris, o temor ainda é mais cruel. Ver a McLaren escolher o companheiro de equipe para lutar pelo título enquanto ele é deixado de lado. Para a equipe, o risco é que a harmonia construída ao longo de anos se desfaça bem diante das câmeras, transformando a temporada dos sonhos em um sonho. O título de construtores pode estar quase garantido, mas o que vai ficar para a história é se eles coroaram um campeão mundial ou se deixaram tudo escapar. Andrea Stella e Breck Brown agora têm uma escolha difícil: manter a igualdade entre os pilotos e arriscar perder os 2 campeonatos para Verstappen ou apostar todas as fichas em Piastri e encarar o caos que isso pode gerar no vestiário. Seja qual for a decisão, o caminho será turbulento. Verstappen não precisa vencer todas as corridas. Basta que a McLaren continue se destruindo sozinha. Cada erro, cada rádio tenso, cada oportunidade perdida é mais combustível para ele. Baku não foi apenas um fim de semana ruim, foi o ponto de virada do campeonato. A partir daqui, a pressão só vai aumentar. A unidade da McLaren está se quebrando diante dos nossos olhos e com 7 corridas para o fim, a pergunta é simples: eles vão se manter firmes ou vão se implodir, entregando o campeonato de bandeja para o campeão mais implacável da Fórmula 1? O drama está apenas começando e o que vier a seguir vai definir não apenas esta temporada, mas o futuro da McLaren.